Boa tarde, pessoal. A aula de hoje, dando continuidade ao nosso cronograma, é de aneurismas arteriais. Como definição, aneurismas arteriais são dilatações localizadas e permanentes da parede arterial maior do que 50% do seu diâmetro normal. E é interessante que nós façamos a diferenciação entre um aneurisma e uma ectasia, que nós veremos adiante nas ilustrações. A ectasia, por definição, é uma dilatação menor e de característica de ser mais difusa ao longo do trajeto do vaso, conforme nós veremos agora. Vejam nessa ilustração que os aneurismas são dilatações localizadas nas quais não há retorno à arquitetura normal das artérias, portanto, de característica permanente, que pode ter essa conformação sacular ou essa conformação fusiforme. Isso faz distinção nessa aortografia da artéria aórtica torácica. Nós vemos aqui uma dilatação que se estende por um segmento razoável da artéria torácica ascendente até o início da artéria torácica descendente. Vejam que há um aumento, uma dilatação, só que essa dilatação adquire uma característica de se prolongar, de ser mais difusa do que estas que aqui aparecem, que são formações aneurismáticas, dilatações localizadas. Essas são as formas que caracterizam os aneurismas arteriais. Em relação à epidemiologia, nós temos uma incidência de 30 a 66 pacientes a cada 1.000 habitantes, casuística americana de 15 mil mortes aproximadas ao ano. É mais comum no homem, a prevalência é de 4 homens para uma mulher e está muito relacionada ao fator hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica está presente em mais de 50% dos casos dos aneurismas de aorta abdominal, que é a primeira localização aneurismática que nós iremos falar. Em relação à etiopatogenia, esses aneurismas, eles cursam com processos inflamatórios degenerativos que alteram o metabolismo das fibras colágenas e das fibras de elastina da parede arterial, fragilizando essa parede arterial, que nessa fragilização localizada dará margem às dilatações permanentes localizadas, que nós vimos ser a definição para os aneurismas. Há a presença de células inflamatórias crônicas na túnica média e adventícia, em virtude dessa resposta inflamatória, que faz com que haja a quebra e alteração dessas fibras na disposição na parede arterial. E uma característica importante, gente, em relação à aorta torácica, nós vemos que os aneurismas formam-se muito mais frequentemente na aorta abdominal. E isso se deve porque na aorta abdominal nós temos um menor número de lamelas de túnica média e um menor quantitativo de vasa vasorum em relação à aorta torácica, fazendo com que haja essa maior fragilidade de parede da aorta ao nível abdominal. Aqui nós temos a diagramação dos vasos, onde nós temos desde o endotélio até a túnica adventícia, com o vasa vasorum, que alimenta a parede dos vasos sanguíneos de maior calibre,
E nós vemos que nas túnicas que existem, onde existem fibras elásticas, fibras colágenas, nós vamos ter um processo inflamatório crônico, levando a uma maior fragilidade localizada dessa parede. Essa parede, se aqui nós observarmos também, existe a disposição, inclusive espacial, das fibras colágenas e elásticas, de elastina, que, quando alteradas, quando há uma quebra ou alteração arquitetônica dessas fibras, faz com que a parede fique mais fragilizada, nós tenhamos um ponto, uma localização de maior fragilidade de sustentação nessa parede. E isso dará margem ao surgimento daquelas dilatações localizadas que correspondem aos aneurismas arteriais. E só reforçando, pessoal, essas dilatações aneurismáticas, quando comparamos a aorta torácica e a aorta abdominal, são mais frequentes na aorta abdominal. Em relação às manifestações clínicas do aneurisma de aorta abdominal, nós temos aquelas decorrentes do processo natural do aneurisma. Nós falamos no início que não há como retroceder nessas alterações de parede. Então, se não há como retroceder, a perspectiva é que essa saculação aumente e que nesse aumento dê margem a ocorrer a rotura. E, obviamente, a partir desse episódio, nós podemos ter uma série de alterações no exame físico que vão desde a dor abdominal e ou lombar aguda, a possibilidade de hipotensão arterial pela ruptura e extravasamento sanguíneo. Podemos também, ao exame físico, notar a presença de uma massa pulsátil em região de mesogástrio, quando nós estamos falando de aneurisma de aorta abdominal. E a dor pode também ter uma característica irradiada para a região inguinal de escroto e ânus, quando ocorre a ruptura e cria-se um grande hematoma retroperitoneal que disseca para essas regiões anatômicas, levando o indivíduo à percepção de uma dor irradiada para essas regiões. Há também a possibilidade, pessoal, de que o sangramento seja feito para o retroperitônio ou a cavidade abdominal, para estruturas que estejam adjacentes à artéria aorta, como, por exemplo, romper diretamente na veia cava ou diretamente na veia ilíaca, ou ainda diretamente em vísceras abdominais ocas. Há também essas possibilidades. Ainda em relação às manifestações clínicas do aneurisma de aorta abdominal, nós temos que, do processo não de ruptura, mas agora de expansão, essa expansão também pode gerar dor abdominal que não estará associada ao choque ou à perda ou à queda do hematócrito do paciente. E vejam o seguinte, já de conhecimentos prévios de vocês, se eu tenho uma alteração de parede que faz com que eu tenha uma saculação, que eu tenha uma dilatação localizada da parede, nessa região onde há dilatação, nós não teremos a característica fisiológica do fluxo sanguíneo, que é laminar, e nessas regiões nós teremos, portanto, fluxo turbilionar. Ora, se eu tenho nos aneurismas a possibilidade do fluxo turbilionar, eu estou diretamente mencionando a possibilidade de que esses segmentos arteriais dilatados sofram trombose e embolia. Então, em virtude da trombose, eu posso ter uma formação de coágulos, levando à impossibilidade de irrigação das estruturas distais, que leva, por exemplo, em relação aos membros inferiores, o quadro isquêmico,
quando o coágulo sanguíneo obstrui a luz daquela aorta abdominal, ou até mesmo essas alterações podem estar concomitantes às lesões obstrutivas ateroscleróticas que o paciente venha a ter associado ao quadro de aneurisma. Então, essas lesões, por exemplo, ateroscleróticas associadas, também podem interferir na circulação sanguínea, fazendo com que tenhamos uma chance maior de trombose arterial. Ora, se eu tenho a possibilidade de formação de coágulos, eu tenho a possibilidade de fazer com que esses coágulos migrem para a circulação distal. E se isso ocorre, eu posso ter a isquemia da extremidade dos dígitos do segmento mais distal dos membros inferiores e que nós veremos na ilustração adiante, caracterizando, por exemplo, a síndrome do dedo azul. Os dedos, os pododáctilos, ficam cianosados, ficam frios, caracterizando a síndrome do dedo azul, que pode ser decorrente de uma embolia distal ocasionada por uma formação aneurismática de aorta abdominal. Também temos, pessoal, a possibilidade do aneurisma ter uma característica inflamatória a mais. E isso fará com que, ao redor dessa dilatação, nós tenhamos um processo inflamatório mais intenso e isso pode se perpetuar no tempo por um segmento de tempo maior, levando a uma dor abdominal ou lombar não característica da dor que relatei para vocês anteriormente e ainda de aspecto de longa duração. Nós veremos numa imagem a seguir de como se apresenta esse aneurisma inflamatório. Bom, se eu falei para vocês, se nessa dilatação aneurismática há turbilhonar sanguíneo, existe a concomitância de possibilidade de lesões ateroscleróticas associadas naquele indivíduo, então tudo isso possibilita a formação de coágulos sanguíneos. Se há a formação de coágulos, há a possibilidade de formação de êmbolos, e esses êmbolos migram pela árvore arterial, impactando naquelas artérias de menor calibre, que no caso de impactarem nas artérias digitais, vão levar a esse aspecto cianosado com diminuição de temperatura local, que nós denominamos de síndrome do dedo azul. Aquilo que eu falei para vocês nessa imagem tomográfica com contraste, vejam que aqui eu tenho um aneurisma de aorta abdominal. A aorta abdominal está com seus diâmetros aumentados, antero-posterior e látero-lateral. Aqui nós vemos mais esbranquiçado, nós vemos o contraste. Aqui onde há essa estrela mais escurecido é o trombo que se forma e que fica aderido à parede de aorta aneurismática. E aqui vejam, essa parte mais, um pouco mais escura, mas não tanto quanto a imagem do trombo, é literalmente a parede da aorta abdominal aneurismática espessada pelo processo inflamatório. Vejam que a parede da aorta abdominal está espessada, provavelmente por um processo inflamatório crônico. Então, esse é conhecido como um aneurisma de aorta abdominal inflamatório. Esse aspecto, pessoal, é muito importante, não necessariamente do aneurisma de aorta abdominal inflamatório, mas vejam que na dilatação aneurismática que há da artéria aorta, esse aumento de diâmetro não corresponde literalmente a todo o diâmetro pelo qual passa o fluxo sanguíneo. Veja que ele fica limitado só a essa área, pois a outra área ficará ocupada por coágulo antigo aderido à parede da artéria aneurismática. Como diagnóstico, nós temos a possibilidade desde uma simples radiografia de abdômen,
visto que esses processos estão também relacionados a processos degenerativos e a deposição de cálcio, e esse cálcio depositado ao nível da parede do aneurisma pode ser perceptível na radiografia simples de abdômen, mas o elemento de rastreio mais importante é a ecografia, pois a ecografia poderá visualizar formações aneurismáticas em seu início, até mesmo assintomáticas, mas cujo diâmetro já seja um diâmetro cirúrgico. Então, em alguns pacientes ígidos, assintomáticos, com aneurismas de pequeno tamanho, o ultrassom pode ser o único exame de imagem necessário para que nós façamos a cura cirúrgica do aneurisma daquele paciente. Ainda prosseguindo em relação ao diagnóstico, nós temos a tomografia computadorizada, indicada para aqueles aneurismas sintomáticos, provavelmente de diâmetros maiores, com suspeita de envolvimento de outros ramos arteriais, inclusive a aorta torácica. Nós temos a possibilidade da ressonância nuclear magnética, angiorressonância, indicada em casos de alergia aos contrastes iodados. E a arteriografia, utilizada para que nós possamos estabelecer os limites deste aneurisma de aorta abdominal e também possamos investigar as lesões associadas, como, por exemplo, as lesões ateroscleróticas associadas ao processo aneurismático da artéria aorta. Vejam que aqui eu tenho uma tomografia computadorizada, contrastada, em que eu tenho um diâmetro extremamente elevado da aorta abdominal. O contraste, ele nos dá a visibilidade da área na qual passa o fluxo sanguíneo. Vejam que ele está por romper, já é um aneurisma de tamanho significativo, e a história natural de qualquer aneurisma é a rotura, se para isso existir tempo suficiente. E vemos aqui pela seta que o sangue já está por ser extravasado dessa dilatação aneurismática. Vejam que toda essa área mais escurecida corresponde à formação do trombo intramural aderido às paredes do aneurisma de aorta abdominal. A angiografia do aneurisma ou a arteriografia, a ortografia, vejam que ela já é muito utilizada para aneurismas maiores, nos quais vocês podem ter uma delimitação de onde começa a formação aneurismática, de onde termina, quais são as lesões associadas, de artérias associadas. Nós poderíamos também prosseguir na investigação arteriográfica de lesões ateroscleróticas das artérias ilíacas e femorais. Então, a ortografia, a arteriografia de membros inferiores nos possibilita a visualização da extensão desse aneurisma e das lesões associadas, podendo fazer com que haja um perfeito planejamento da técnica cirúrgica para a cura cirúrgica desses aneurismas. Lembrando um detalhe importante, pessoal, que pode ser inclusive questão de prova, essa área enegrecida, vejam aqui o catéter introduzido através da artéria femoral. Nós lançamos o contraste pela escopia, visualizamos o lúmen arterial e vejam que esse lúmen que aqui aparece não é o diâmetro total do aneurisma, pois o contraste só evidencia o espaço intraluminal, mas existe o espaço extraluminal que pode estar aumentado ou até o intraluminal, mas onde há o trombo aderido à parede, como aqui aparece. Então, se nós estivéssemos aqui realizando uma arteriografia, o que nós veríamos era essa região esbranquiçada, e o que nós não conseguiríamos visualizar com a ortografia é toda essa outra região de parede, inclusive do trombo intramural.
qual seria o tratamento? Todo aneurisma, pessoal, ele é cirúrgico. Ele só não será cirúrgico se as condições mórbidas do paciente impossibilitarem que, em relação a risco-benefício, nós tenhamos maiores possibilidades de benefícios do que riscos. Então, em relação ao tratamento, o aneurisma de aorta abdominal com mais de 5 centímetros no seu maior diâmetro transverso, quer seja ele lateral ou antero-posterior, fará com que o paciente tenha a indicação cirúrgica para a cura cirúrgica deste aneurisma. Se a cirurgia é feita de forma eletiva, o indivíduo terá o percentual de 5% em relação à possibilidade de morte. Por outro lado, se nós tivermos uma cirurgia de emergência oriunda de uma situação de rotura, esse percentual aumenta drasticamente para 50% ou até 70% de mortalidade intracirúrgica. Também podemos ter uma outra opção cirúrgica, que é o aneurisma apresentar, independente do diâmetro maior de 5 centímetros, uma expansão anual superior a 0,2 a 0,8 centímetros no espaço de 12 meses. E isso nós só conseguimos ter a noção se fizermos o acompanhamento, principalmente ultrassonográfico, do paciente. Se durante aquele ano esse crescimento estiver maior do que essa possibilidade, até 0,8, já é indicativo de abordagem cirúrgica. E, obviamente, aquilo que eu mencionei para vocês, qualquer cirurgia é risco-benefício. Então, de repente, vocês podem ter um paciente com aneurisma de aorta abdominal, mas a concomitância de neoplasias, cardiopatias, insuficiência respiratória, renal, hepática, obviamente, vocês terão que ponderar em relação aos riscos, se esses riscos não são maiores do que os benefícios alcançados pela cirurgia. A abordagem tradicional é a abordagem transperitoneal através da incisão chifopubiana. A técnica inclui a colocação de uma prótese naquele segmento onde há a dilatação segmentar, conhecida como técnica de inclusão, na qual nós incluímos um enxerto sintético que irá substituir as paredes da aorta abdominal. E é interessante que em aneurismas em aneurismas infrarrenais, nós façamos o reimplante de artérias, como da artéria mesentérica inferior, o reimplante da artéria hipogástrica, ou também conhecida como artéria ilíaca interna, pois, se assim nós fizermos, nós estaremos diminuindo os riscos de ocorrer uma colite isquêmica no trans e principalmente no pós-operatório do paciente. Então, aqui nós temos, os ramos viscerais, e se esse aneurisma é infrarrenal, mas acometendo, por exemplo, artérias ilíacas, artéria mesentérica inferior, para que nós evitemos uma chance maior de isquemia colônica, é interessante que naquela técnica de inclusão, na qual nós interpomos um segmento sintético em substituição ao aneurisma de aorta, nós façamos a sutura desses ramos viscerais diretamente na prótese para possibilitar a manutenção da irrigação arterial para esse segmento colônico. Aqui vocês verificam a artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna ou hipogástrica. Se eu tiver um paciente que já foi operado várias vezes a nível de abdômen, se eu tenho aquele caso específico de um aneurisma inflamatório, pode ser que minha abordagem chifopubiana
encontre dificuldade pelas inúmeras aderências intraabdominais. Então, como técnica cirúrgica, eu posso ter também uma abordagem retroperitoneal que corresponde a um acesso via incisão no flanco esquerdo. Além dessa possibilidade de abordagem cirúrgica, que me vai dar uma exposição retroperitoneal da aorta abdominal, eu posso ter também a possibilidade da abordagem endovascular. Eu posso colocar uma endoprótese, excluindo aquela formação aneurismática. Como nós estamos aqui na apresentação gravada, as próximas projeções diziam respeito a 2 curtos vídeos da técnica cirúrgica tradicional a céu aberto, a chifopubiana, e a técnica cirúrgica mais recente, que é a endovascular. Eu vou passar isoladamente posteriormente para vocês, para não delongar essa apresentação aqui. Então, esses 2 vídeos eu passarei para vocês de forma isolada. Pessoal, falamos dos aneurismas de aorta abdominal. Existem aqueles aneurismas que acometem não apenas a aorta abdominal, mas também a aorta torácica, apesar de nós termos ficado sabendo que a aorta torácica ela tem maior quantitativo de vasa vasorum e o maior quantitativo de lamelas de fibras, né, elásticas e de colágeno, que dão uma chance menor de formação aneurismática ao nível da artéria aorta torácica. Mas isso não exclui a possibilidade. E nós temos, como classificação dos aneurismas tóraco-abdominais, a classificação de Crawford, que vejam aqui, vai do tipo 1 ao tipo 5, basicamente no que diz respeito ao acometimento concomitante tóraco-abdominal, e se esse acometimento vai envolvendo mais inferiormente a aorta abdominal e seus troncos viscerais, como o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artérias renais e artéria mesentérica inferior. Vejam que no tipo 1 eu tenho um acometimento da artéria torácica descendente e o começo da artéria aórtica abdominal, enquanto que no tipo 2 isso já progride mais inferiormente, acometendo os ramos viscerais. Aqui eu tenho um acometimento menor no tipo 3 da artéria torácica e mantenho um acometimento significativo da artéria aorta abdominal. No tipo 4, basicamente eu deixo de ter é mínimo o acometimento da artéria torácica e nós temos o acometimento praticamente integral da artéria aorta abdominal, enquanto que aqui eu poupo as artérias renais e eu tenho um acometimento da artéria aorta torácica inferior com a artéria aórtica superior, poupando as artérias renais. Essa classificação é apenas para ilustrar para vocês que o aneurisma tóraco-abdominal pode acometer um segmento torácico e abdominal maiores e comprometer mais ou menos artérias viscerais. Em relação à incidência, eles são menos frequentes, até pela característica de parede que eu havia mencionado para vocês. Menos de 20% dos aneurismas que envolvem a aorta estão relacionados aos aneurismas tóraco-abdominais. A etiologia diz respeito a doenças degenerativas também da média, como, por exemplo, a necrose cística da média, a aorta senil, o próprio processo de aterosclerose, que inclui processo inflamatório local, o processo inflamatório da aorta, a aortite e traumas. Traumas também podem levar a enfraquecimento local da parede
e formação de aneurismas. As manifestações clínicas envolvem agora já a possibilidade de uma dor alta, uma dor torácica, em flanco esquerdo ou também inferiormente na região lombar, a possibilidade de isquemia de membros inferiores por aquelas alterações no fluxo sanguíneo que eu havia mencionado para vocês, sibilos, tosse, pneumonite, hemoptóicos, rouquidão, disfagia. Isso se dá pela proximidade da árvore traqueobrônquica, pela possibilidade daquela ruptura para os brônquios e a partir daí hemoptóicos. Na rouquidão eu posso ter, por exemplo, o acometimento por expansão do aneurisma com o nervo laríngeo recorrente. Eu posso ter uma compressão esofagiana levando à disfagia. Eu posso ter o comprometimento de ramos arteriais que irrigam a medula, que são oriundos da artéria aorta torácica, levando a quadros de paresia ou paraplegia. Eu posso ter também a ruptura desse aneurisma para a veia cava e eu posso ter também sangramentos sanguíneos, eu posso ter hemoptóicos e posso ter também hematêmese. Em relação ao diagnóstico, o raio-x de tórax me dá um alargamento do mediastino. Eu posso delinear as paredes pela deposição nessas áreas de cálcio, pelas calcificações existentes. A ecografia ultrassom, ele tem uma certa limitação em relação aos aneurismas tóraco-abdominais pela insonação difícil em virtude do gradil costal. Podemos utilizar a tomografia, a ressonância e também a arteriografia, mas a arteriografia como uma possibilidade de planejamento cirúrgico, identificando também as lesões viscerais associadas. O tratamento cirúrgico ele é indicado quando o aneurisma tóraco-abdominal excede 2 vezes o calibre da aorta normal, ou quando o aneurisma está assintomático, quer seja por um crescimento abrupto, quer seja por uma ruptura. Da mesma forma, a técnica significa a ressecção daquele segmento dilatado, com a interposição de próteses, como a prótese de Dacron, onde nós teremos a mesma preocupação no aneurisma abdominal, da anastomose, por exemplo, da artéria mesentérica inferior, da artéria hipogástrica. Aqui nós teremos também a necessidade da anastomose das artérias intercostais e de ramos viscerais acometidos, para que nós possamos diminuir as chances de isquemia medular e de isquemia visceral. As complicações mais temidas durante o tratamento cirúrgico dos aneurismas tóraco-abdominais é a paraplegia ou a paraparesia decorrentes da isquemia medular pela lesão da artéria medular magna ou artéria de Adamkiewicz, que é essa artéria aqui localizada, que vai dar ramos que irrigarão a medula e que, caso não sejam revascularizados durante o processo cirúrgico, levarão o paciente a um quadro de isquemia medular significativa. Aneurisma, pessoal, é qualquer possibilidade de dilatação, aumento das paredes em quaisquer artérias de nosso organismo. Então, nós podemos ter também aneurisma, por exemplo, de artérias femorais, de artérias poplíteas, que correspondem a 90% dos aneurismas periféricos. O paciente pode, desde passar sem sintoma algum, ou, por exemplo, ter isquemia de membros inferiores em virtude do processo de trombose e do processo de embolização distal, visto que vocês já sabem, essas dilatações favorecem a alteração do fluxo fisiológico para o patológico. Nós temos a obrigação da palpação dos pulsos, que vai dar uma ideia se esses pulsos estão presentes, ausentes, diminuídos, simétricos.
Nós vamos utilizar o ecodoppler para visualizarmos a possibilidade da dilatação dessas artérias. E já com uma perspectiva cirúrgica, a arteriografia, que vai nos dar a possibilidade de um planejamento cirúrgico, onde começa, onde termina a patologia aneurismática, para que eu possa programar a minha técnica de revascularização. Vejam aqui que a arteriografia de membros inferiores visualizou essas dilatações e essas estenoses que já podem estar relacionadas a um processo aterosclerótico. E aqui vocês veem uma grande saculação, uma grande dilatação localizada da artéria femoral, já na sua transição com a artéria poplítea, com deposição de ilhas de cálcio. E a história natural, gente, só reforçando, de quaisquer que sejam os aneurismas, é a ruptura. E podendo, obviamente, ter complicadores como a formação de trombos e de êmbolos, indo impactar nas artérias mais distais. Então, essa patologia, pessoal, é cirúrgica. E a cirurgia pode ser a céu aberto ou por via endovascular. O tratamento inclui a ressecção do segmento aneurismático com a interposição de material sintético como as próteses de Dacron. Pode existir a exclusão do segmento aneurismático e as revascularizações ou derivações com veias, como a veia safena magna. Pode existir o tratamento endovascular com endopróteses, que excluem do circuito a formação aneurismática, fazendo com que agora o sangue flua por um espaço não dilatado dentro dessa endoprótese. Então, são possibilidades cirúrgicas que nós temos para esses aneurismas. E os aneurismas de artérias viscerais, né? Como, por exemplo, a artéria esplênica, que corresponde a 60% dos casos de aneurismas de artérias viscerais, aneurismas de artéria renal, aneurismas de artéria hepática, de artéria mesentérica superior, do tronco celíaco, e esses dois eu grifei, pois são necessariamente, na abordagem cirúrgica que se faça, são de abordagem onde há a necessidade de revascularização desses ramos viscerais. Vejam aqui nas imagens, na tomografia contrastada, a formação aneurismática. Aqui já numa técnica de reconstrução 3D, também vejam a dilatação aneurismática dessas artérias viscerais. Pessoal, obrigado pela atenção. Vou também remeter para vocês via Google Classroom, Drive, alguns artigos científicos para fixar esse conhecimento sobre os aneurismas, assim como aqueles vídeos que eu mencionei para vocês. Uma boa tarde, tudo de bom para vocês, um abraço, até mais.